Olá, olá. Deixa eu chamar a minha amiga Márcia. Márcia tá aqui. Tami, Márcia. Amiga, mandei o convite, vê se você recebe. Oi, Tami, boa noite. Aí, recebeu. Não. Tá me ouvindo, amiga? Eu tô te ouvindo. É só a câmera que tá meio ruim, mas tá bom. Deu certo aí? Então tá bom. Pronto, deu certo, amiga. É que a gente Deu tá vendo certo. diferente aqui. Deixa eu só me distanciar um pouco que eu tô. Tami, Antônia. Boa noite todo mundo que está entrando, que já entrou. Sejam bem-vindas. Hoje é nossa live de encerramento, né? A gente estava aqui no mês de outubro na série Mães da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre duas mães muito especiais, que é Isabel e Maria, né? Confesso para vocês que eu iria falar só de Maria, mas aí, desde semana passada eu estava sentindo forte do meu coração de falar sobre Isabel e Maria, né? Nas outras lives, algumas que a gente falou de duas pessoas, de duas mulheres, né, também. E a história de Maria está interligada à história de Isabel, né? E eu estou aqui com a minha amiga, a minha Isabel, minha Maria, a gente troca os papéis de vez em É quando, verdade. né? E é uma honra para mim estar aqui com você, amiga, a Márcia, para quem não conhece, a gente se conhece há uns 3 anos, né, amiga? A gente fez o Casa de Isabel, um curso, uma mentoria online da pastora Viviane, né, há um tempo atrás, e a nossa amizade continua, e graças a Deus por isso. E hoje estou aqui, né, como uma Isabel, esticando a Márcia, colocando ela na prova de fogo, É bastante, né? né? Mas é uma honra, um prazer. Eu sei que você carrega uma unção de Deus, você carrega uma bagagem, né? Você é uma mulher virtuosa, já ensinou, já foi líder de mulheres na igreja, já ensinou muitas mulheres também através daquele curso. Então, eu creio que Deus vai te usar poderosamente nessa noite. E boa noite a todo mundo que está entrando aí. Não estou conseguindo acenar para todo mundo, mas boa noite a todos. Pode falar, Boa noite, amiga. meninas. Tudo bem? Espero que essa noite vocês possam desfrutar de tudo aquilo que nós temos para entregar para vocês, né? Eu vou deixar um pouquinho, vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Márcia, sou casada, tenho uma filha e estamos caminhando juntas, né, Ju? Eu falo que a Ju é minha Isabel. Eu confesso que eu admiro tudo que você carrega e para mim é uma honra muito grande ser convidada. Muito obrigada por acreditar em mim, tá bom? E pode estar à vontade, amiga, sério. Tá barulho aí? O pessoal deve estar assim, nossa, o que está acontecendo com elas? A gente fica meio insegura, né? Live é uma coisa nova para mim, é uma coisa nova para a Márcia, é a primeira vez que ela participa. Mas eu creio que Deus vai abençoar. Vamos fazer uma oração, amiga, em nome de Jesus? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença neste momento e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntas reunidas aqui, Senhor, para fazer a tua obra, para ensinar, meu Deus, esses homens, essas mulheres que estão nos assistindo. Ah, meu Pai, como serem pais segundo o seu coração. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha tirar de nós agora todo o nervosismo, todo o cansaço, toda a distração. E, meu Deus, que não venha ser mais nós a falar, mas o Senhor através de nós. Flua, Senhor, através, meu Deus, das telas desses celulares, Pai, que não seja mais somente uma transmissão ao vivo, mas que seja um culto ao Senhor, Pai. Seja adorado, seja engrandecido. Visita cada casa, cada vida, cada pessoa, meu Deus, que está assistindo e que ainda vai assistir essa live, Senhor. Tenha liberdade para agir e operar no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Bom,
vamos lá, amiga. Vamos deixar Deus usar a gente. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Isabel e Maria, né? Nós baseamos aqui a nossa live em Lucas capítulo 1. A gente vai seguir até um certo ponto uma ordem cronológica, né? Segundo Lucas 1. Mas enquanto eu e a Márcia, a gente estava preparando essa live, a gente estava estudando, Deus mudou tudo, né? E mostrou algo para nós que entendemos que é isso que Deus quer falar nessa noite. Então, a gente vai deixar o Espírito Santo dirigir, o Espírito Santo agir. E abra o seu coração. Talvez o que você vai ouvir hoje aqui é algo novo, algo que você nunca ouviu no culto, nunca ouviu pelo YouTube, nenhuma pregação, né? Então, vamos começar falando, então, de Zacarias e Isabel, né? A Bíblia diz, deixa eu ver aqui, no versículo 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, aqui o nosso primeiro tópico que nós temos para falar é que os dois serviam ao Senhor. Zacarias, ele era sacerdote e Isabel era filha de sacerdotes. Então, os dois eram pessoas tementes a Deus, que buscavam ao Senhor. Mas a Bíblia diz que eles não tinham filhos. E não tinham filhos porque Isabel era estéril. E os dois já se encontravam em idade avançada. Então, humanamente falando, era impossível que eles tivessem um filho, né? Só que você vê aqui que os dois, eles buscavam o Senhor, continuaram exercendo, né, o sacerdócio. E durante... E aqui no versículo 8 diz assim, ó, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, diante de Deus, na ordem da sua turma, pula para o versículo 11, então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e porás nele o nome João. Então você vê que, apesar da esterilidade de Isabel, apesar da velhice, apesar da impossibilidade deles de terem um filho, eles continuaram servindo ao Senhor. Eles continuaram buscando ao Senhor. E aí, às vezes, nós pecamos nisso, falhamos nisso. Às vezes nós queremos tanto algo, almejamos tanto um sonho, pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode fazer uma faculdade, seja o que for, qual seja o seu sonho. É algo válido, né? Algo que é real, mas às vezes não acontece. Às vezes está demorando para acontecer, como eles já eram velhos. Está demorando para acontecer. E você está desanimando de buscar o Senhor, você está desanimando de permanecer na presença do Senhor, você está deixando até mesmo o seu ministério para depois, está pensando em desistir. Por quê? Porque nada do que você almeja está acontecendo. Você é usado por Deus para abençoar outras vidas, mas às vezes aquilo que você deseja, que você tanto ora, que você tanto busca, não tem acontecido. E isso tem enfraquecido a tua fé, isso tem te desanimado. Mas nós vemos aqui que Isabel e Zacarias, eles não desanimaram na fé, eles continuaram firmes. Então, a Bíblia diz que o anjo falou assim, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Agora eu te faço uma pergunta, se eles tivessem parado de orar, o anjo teria dito isso a eles? Não. O anjo só foi visitá-lo. O anjo só foi falar com ele, porque a Bíblia diz, não temas, a tua oração foi ouvida. Então, se você está almejando algo, um filho, um emprego, uma faculdade, seja lá qual for o teu sonho, não para de orar, não desista de buscar, porque o anjo vai vir, porque você tem se mantido firme em oração. Né, amiga?
Ju, eu costumo dizer que a gente é do ser humano mesmo, né? Desistir. Né? A gente às vezes ora, e a gente fala, gente, já jejuei, já orei, e assim, e aí, não tem resposta, né? O que que eu faço? E a gente tem a tendência de desistir, é normal, né? Ou de pelo menos começar a caminhar, né? Assim, eu vou desistir porque acho que não é para mim. É aquele costume, né? É aquilo que a gente está acostumado a falar, eu acho que isso não é para mim. Mas ali existia uma impossibilidade, né? E ele perseverou, eles perseveraram em oração. E para ela, a hora que o anjo chegou e falou para ele, não tenha medo, quantas vezes a gente tá para alcançar alguma coisa e por conta do medo, já aconteceu comigo, já aconteceu com você, a gente para no meio do caminho. Deixa, porque o medo, ele tem esse aspecto de nos paralisar, né? E muitas vezes a gente entende que aquilo não é para nós e que não vai acontecer, mas eu gostaria de encorajar vocês a não desanimar, a não desistir, a entender que a oração ela move as montanhas, né? E eu tenho aprendido a esperar no Senhor, né? Eu tenho aprendido que não é sobre mim, não é sobre o meu tempo, não é sobre a minha vontade. É sobre o tempo dele, a vontade dele. E às vezes ele vai nos encaminhar e nos levar a lugares que às vezes a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, é aqui, mas não foi isso que eu orei. E a gente tem que entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, eu tenho vivido isso, né? De não parar, de tentar, de continuar. E eu encorajo vocês também a não parar, mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias, porque para nós elas parecem impossíveis, mas para Deus não. Isso aí. E aí, gente, vamos pular alguns versículos, depois eu vou voltar neles, vocês vão entender o porquê. No versículo 18, diz assim: Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-lhe essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes as minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Então, eu acho muito forte essa parte aqui, porque diz que Zacarias, ele duvidou, ele fala, como isso vai acontecer se eu já sou velho e a minha esposa é velha? Então, até coloquei no meu rascunho que a gente tem que tomar cuidado com as nossas dúvidas. Você vê que a dúvida fez com que Zacarias ficasse mudo até o filho dele nascer. Tem um filme que eu assisti, eu não lembro o nome, não sei se é Mil Palavras, alguma coisa assim, que o homem ele só reclamava, e um dia ele percebeu que quanto mais ele falava, as folhas de uma árvore caíam. E aí ele percebeu que ele tinha que tomar cuidado com o que ele falava, porque as folhas estavam acabando e ele ia ficar mudo depois que as folhas caíssem, né? E aí o filme ele passa toda essa história, né? Que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. E no caso aqui a gente tem que tomar cuidado com a nossa dúvida, né? Imagina você ficar mudo toda vez que você duvidasse. Meu Deus, ninguém falaria, né? Mas o Senhor é misericordioso com a gente. Mas aqui com Zacarias, ele foi punido, né? Ele falou assim, olha, você vai ficar mudo, porque você duvidou. Então a gente tem que fazer, em vez de nós nos calarmos, nós temos que fazer a dúvida se calar. A dúvida do nosso coração se calar. A dúvida da nossa mente se calar. Porque todos os dias vai vir nos nossos pensamentos, mas será? Mas será que eu posso? Será que eu consigo? Será que Deus está comigo? Será que eu consigo? Então nós temos que fazer calar essas vozes, né? Porque essas vozes, se nós não calarmos elas, elas vão nos calar. Você vê que Eu a vejo dúvida... também, Ju, que muitas vezes
a dúvida, eu falo que a dúvida é igual ao medo, né? Ela paralisa a gente. Sim. Muitas vezes a gente tem dúvida e a gente, ao invés de... Por isso que eu falo, e é muito pontual essa live de Maria Isabel, por isso que eu acho que a gente sempre precisa ter alguém, né, com quem a gente possa contar. Porque a minha dúvida, às vezes, alguém já passou por isso. Então eu venho falar, ai, Ju, olha, eu tô na dúvida por isso, né? O que já aconteceu, né, diversas vezes da gente conversar. Olha, eu tô na dúvida, nossa, olha, vamos orar. E, né, e vamos ver o que o Senhor fala. E muitas vezes sozinha, Ju, eu vejo que a gente acaba cansando, né? E a gente tem ai, já orei, mas Senhor, é isso ou não? É normal a gente ter dúvida, né? A gente tem eu falo que é o medo de caminhar, né? Principalmente quem está aí já tomou bastante e vai uma coisa não dá certo e outra, a gente fica na dúvida se a gente deve seguir ou não. Eu acho que a dúvida ela é normal, por isso que eu falo que caminhar com alguém que te abra, consiga te ajudar e te mostrar um caminho, né? Igual a Isabel mais avançada, consegue abrir os seus olhos muitas vezes e te ajudar a caminhar, né? Isso é muito importante. Com certeza, amiga. A gente tem que ter amigas de Deus, né? A gente vai chegar nesse ponto ainda sobre a amizade, mas a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? E eu imagino que Isabel e Zacarias, que eles tiveram altos e baixos, né? Eu imagino que eles tinham muitos anos já de casado, e eu imagino que a dor da esterilidade assolou muito Isabel, porque naquela época, né, a mulher ela era vista assim como valorizada, como abençoada, as que tinham muitos filhos. E as mulheres que eram estéreis, elas se consideravam amaldiçoadas, né? E eram consideradas amaldiçoadas. Então imagina assim a tristeza deles, né, por serem homem e mulher de Deus, serem sacerdotes, vendo Deus usá-los, Deus abençoar tantas pessoas e eles não. Não é fácil, né? Quando você ora por alguém, mas você ainda está passando pela luta, né? Mas aqui eles continuaram firmes. E o anjo visitou, o anjo prometeu. Então você vê que Zacarias ele ficou mudo, né? Até o nascimento do filho. E aí, deixa eu ver aqui. Aí no versículo 23 diz assim, ó. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu pobre entre os homens. Então você vê aqui outro ponto, né, que eu anotei, que quando acabou o tempo ali que ele tinha que cumprir de sacerdote ali no templo e ele voltou para casa, ele teve relações com a sua esposa e então ela engravidou. E eu anotei aqui que antes da gente gerar na terra naturalmente algo, nós temos que gerar no campo espiritual, nós temos que gerar no céu. Então você vê que o anjo visitou ali Zacarias, o anjo encorajou Zacarias, o anjo exortou Zacarias sobre a dúvida, e quando Zacarias terminou ali os seus dias no templo e ele voltou para casa, ele teve relação com a sua esposa e ela engravidou. Então, antes de nós gerarmos algo terreno, né? Antes de nós termos alguma coisa aqui na Terra, nós temos que levar esse sonho, esse projeto até Deus e deixar Deus nos visitar. Porque quando Deus nos visita, a bênção acontece, a bênção nos alcança, né? A gente não precisa ficar correndo atrás da bênção, a Bíblia diz que ela nos alcança. Então, Zacarias ele estava ali no templo, servindo. O anjo foi até ele e visitou. E o anjo deixou claro, eu vim por causa da tua oração. Então, nós temos que, antes de gerar na terra, gerar no céu, no coração de Deus, né? E aí o anjo vai vir, vai nos visitar. E aí a bênção vai nos alcançar, né, amiga? Sim. Eu falo, engraçado, né, Ju? Que com o tempo, na caminhada, a gente vai aprendendo, né? A gente tem costume de, quero fazer isso. A gente já sai contando, já sai avisando todo mundo, já faz uma plaquinha,
Mas não, antes a gente precisa gerar isso com o Senhor, né? Entender se é isso mesmo que Ele quer, gerar dentro, voltar para dentro do lar, voltar para casa, entender se é isso mesmo, né? Eu falo que com o passar do tempo eu fui aprendendo a gerar isso na minha casa, dentro de casa, com o meu marido, né? E juntos, né? A gente conseguir gerar isso no Senhor. Então, assim, isso é Sim. muito importante, porque você vê, os dois, o que é bonita, né? Os dois, eles eram... ele voltou para casa, teve relação com a esposa, ou seja, é marido e mulher, né, Ju? Não adianta, é dentro do seu lar, é dentro da sua casa. Então, eu gosto muito de sempre falar, né? Explicar, olha, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo, e aí, vamos orar junto, vamos ver o que Deus fala, porque teve uma coisa que eu aprendi, que às vezes o que o Senhor vai falar para o meu marido, ele não vai falar para mim. E às vezes muita coisa que ele vai falando para mim, ele não vai falar para o meu marido, né? Então, juntos, nós compartilhamos e geramos isso no Senhor, né? Sim, porque você vê aqui que o anjo visitou Zacarias, não visitou a Maria. A Maria não, a Isabel. Isabel, Visitou sim. Zacarias, né? Visitou o marido. E quando ele foi para casa, ele levou a bênção para casa, né? E aí os dois juntos conceberam, né? E tiveram um filho. Então, realmente, a gente tem que entender quando a gente é um casal, não há sonhos individuais, Sim. né? Eu tenho, lógico, eu tenho o meu sonho, o Lucas tem o sonho dele, você tem o seu sonho, o Ju tem o sonho dele, mas os dois se unem para orar pelo sonho. Sim. Os dois lutam para que aquele sonho se torne realidade. Os dois trabalham juntos para conquistar aquilo. Então, quando, por exemplo, se eu alcanço um objetivo, o meu marido se alegra, porque nós dois juntos trabalhamos para esse objetivo. Né? Não há o individualismo, é o meu sonho e não me envolvo o meu marido, não. A gente tem que entender isso. Quando a gente é um casal, o sonho é dos dois. Os dois têm Caminhar que junto, né, caminhar Jô? junto, orar junto, trabalhar junto, né? Para conseguir aquela bênção, né? Sim. Então vamos lá. Seguindo aqui, gente, vamos falar agora de Maria, né? A Bíblia continua dizendo, deixa eu achar aqui. No versículo 26 diz assim, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então você vê aqui que o anjo visitou Maria, e é o mesmo anjo que visitou Zacarias, né? Até a Márcia, no rascunho dela, ela colocou essa observação, o mesmo anjo, né? Incrível isso. Então você vê que a mesma bênção que tinha para Isabel, tinha para Maria, né? E só que a Bíblia dá um detalhe aqui, que no 6º mês de quem? Da gestação de Isabel, o anjo vai e visita Maria e diz para ela que ela vai ter um filho. E aí ela pergunta como que isso vai acontecer, sendo que ela era virgem, né? E eu queria que a Márcia falasse esse ponto, porque ela pergunta, mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? Fala, amiga, o que você anotou no seu bloquinho de notas? Eu escrevi, né, amiga? Que eu achei muito interessante. Que ela fala, como assim? Ali eu achei que é a entrega, né? A confiança dela, porque ela escreveu assim: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Ou seja, ela confiou, ela teve Uhum. confiança plena naquilo que o Senhor estava entregando para ela.
né? E ali ela não podia, porque pensa, né? E eu imagino Maria, né? Tipo, meu, eu acabei de casar, né? Tipo, o que que eu vou falar, né? Mas o que eu vejo, assim, é a incapacidade dela, né, amiga? Ela teve, era ali, existia uma incapacidade, né? E é muitas vezes o que acontece conosco, né? Nós nos sentimos incapazes, que aos nossos olhos são impossíveis, né? Aquela situação para ela era impossível, aquela situação para ela nós vamos, como? Por quê? Né? E ali existia uma incapacidade, né? E isso me trouxe muito. Achei muito lindo isso, porque ela fala, ali existia a incapacidade dela e Maria confiou. Maria só confiou e obedeceu aquilo que o Senhor tinha Sim. para entregar para ela. E quantas vezes nós indagamos o tempo todo: como que eu vou fazer? Por que que eu vou fazer? Senhor, é eu mesmo? Será que o Senhor escolheu certo? Porque eu não Uhum. posso, eu sou incapaz de realizar isso, né? É normal nosso, né? Eu às vezes fico pensando, meu Deus, como? Por mim, né? E aí eu tenho caminhado numa palavra que diz, realmente eu não posso nada. E eu vejo Maria, eu não posso, mas o Senhor, a quem eu sirvo, pode, né? Sim. Então, assim, ela não podia, mas o Senhor podia, né? Então, o que eu quero deixar para as meninas é assim, que muitas vezes o Senhor vai colocar coisas nas mãos de vocês. Muitas vezes o Senhor vai entregar algo a vocês. Se sentir incapaz, é normal, você vai se sentir, porque realmente você não é capaz. A sua capacidade está nele, né? Nós não somos capazes mesmo. Se a gente colocar tudo que nós estamos vivendo, né? A gente tem acompanhado, né, Ju, muitas meninas e tudo que elas têm vivido. Nossa, por mim jamais isso aconteceria. Realmente, por você não aconteceria mesmo, né? Foi pelo Senhor. Sim. Eu até anotei aqui, né, que ela colocou assim, como que isso vai acontecer? E aí o anjo diz para ela, o poder do Altíssimo te envolverá. Então não era na força dela, do jeito dela, da forma como é naturalmente, né? Como que é feito um filho? O casal tem relação e a mulher fica grávida, mas dela ia ser diferente, né? Ela engravidaria do poder do Altíssimo, do Espírito Santo. Então era algo diferente, era algo novo que nunca havia acontecido, né? Ela nunca viu ninguém engravidar do poder do Altíssimo. Então era algo novo que ela ia começar a gerar. Então, só que ela não seria do jeito dela, seria pelo poder do Altíssimo. E às vezes Deus coloca no nosso coração algo para fazer. E aí a gente olha para nossa capacidade, a gente raciocina e fala, não, é impossível, né? Não, eu não consigo, eu sou incapaz, quem sou eu? Mas não é sobre você, não é na tua força, é pelo poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo te envolverá e te capacitará para fazer isso, para gerar isso. A Maria, ela era uma moça virgem, nova, sem maturidade, mas o Senhor viu humildade no coração dela, o Senhor viu temor no coração dela, o Senhor sabia que podia visitar e dar essa missão para ela e ela iria aceitar. Como ela disse, que se cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Ela não entendia como ia ser, ela não entendia o que estava para acontecer, ela não tinha noção, mas ela aceitou. Né? Então, às vezes, a gente quer entender tudo e a gente não precisa entender tudo. A gente só precisa dizer como Maria, eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Então, talvez aqui, né, tenha mulheres, homens nos assistindo e Deus te deu algo para fazer. E você está dizendo, mas eu sou incapaz, eu não consigo, né? Você fala assim, mas eu tenho medo. Mas não é na tua força, não é do teu jeito, é no poder do Altíssimo. Como eu disse para minha amiga Márcia, né? Só abre a boca que Deus vai te encher, Né? Deus vai te usar. Eu também sou tímida, eu também estou aqui pela fé, né, em obediência ao Senhor. Então, Deus, Ele usa os improváveis. A Maria era uma improvável. Ela era uma moça que aparentemente não tinha nada, né, para oferecer, nada para ser, mas o Senhor viu ela, o Senhor achou ela no meio de uma multidão de mulheres
escolheu ela para ser a mãe de Jesus, né? Então, não duvida de você, não duvida da sua capacidade. E mesmo que você olhe para você e não veja capacidade, não é sobre você, é o Senhor através de você. Amém? E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. E aí, no versículo 39, nós vamos chegar num ponto muito bom aqui. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E aí no 45 diz, bem-aventurado a que creu, pois há de se cumprir as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Então aqui nós vemos que o anjo, lembra que o anjo visitou Maria e falou, né, visitou a Maria quando Isabel já estava de 6 meses de gestação. E aí a Maria vai para a casa de Isabel, vai visitar e fica com ela, né? A Bíblia diz que Maria ficou 3 meses ali na casa de Isabel. Então você faz as contas, né? Isabel ela já estava de 6 meses, Maria ficou mais 3 meses. Então nós vemos aqui que Isabel ela estava com a gravidez já em um estado avançado e Maria no princípio, né? Mas Maria, no final, acabou ajudando a Isabel no parto, porque a Bíblia diz que elas ficaram ali, né? A Maria ficou mais 3 meses. Então, Maria provavelmente ficou no parto, ajudou no parto, ajudou a sua prima ali naquele momento, né? Então, nós vemos a importância da união entre amigas, né? Eu estou aqui com a minha amiga, e como eu disse no começo, a gente troca os papéis, uma hora ela é minha Isabel, uma hora ela é minha Maria, né? A Márcia me incentiva muito, me apoia muito, né? Ela fala assim, amiga, tá na hora de voar, ela me desperta, sabe? Em vários momentos eu tô querendo me esconder, e ela fala assim, amiga, você esqueceu que você tem asas para voar? Você já é uma borboleta, sai do casulo. E ao mesmo tempo, eu sou assim com a Márcia, né? E a importância disso. Você vê que elas estavam em estágios diferentes de gestação. A Maria estava no começo, a Isabel um pouco mais avançada, mas elas se uniram e uma ajudou a outra. Então, quando chegou até mesmo o momento do parto da Maria, ela já lembrava, opa, eu sei como que é porque eu vi a Isabel, né? Eu sei como que tem que ser porque a Maria ela estava sozinha. Ela estava só ela e o marido ali, né? A Bíblia diz que não havia hospedagem e ela foi ali para um lugar reservado, né? Foi uma manjedoura, um lugar assim que não estava preparado para receber um bebê, mas ela conseguiu, né? Pariu o próprio filho ali, por quê? Porque ela viu, ela participou do parto de Isabel. Então nós temos que entender a importância de termos umas às outras, uns aos outros, né? E aqui eu tô com a minha Isabel, que vira Maria, e Maria que vira Isabel. E é muito importante a gente ter essas amigas, né, Márcia? É gostoso, né, Ju? Eu falo que eu gosto de ser aquela que contempla, sabe? Que celebra a estação da outra, né? Porque às vezes o que para mim estar atrasada não é estar atrasada, é o tempo de Deus. E é tão gostoso, né? Eu poder ver você voar, você fazer, né? E não é a minha estação e tá tudo bem não ser a minha estação, né? Tá tudo bem eu contemplar o que a outra está vivendo, né? Isso é gostoso. Eu acho que a gente precisa ser essa mulher, sabe? Essa mulher que se alegra com a estação da outra, essa mulher que celebra a estação da outra, sabe? Essa mulher que não quer ter o que a outra tem, porque os planos do Senhor é individual, né? Não existe, eu vou olhar a Ju porque eu vou fazer igual a Ju, não. Né? O que o Senhor tem para Juliana é para Juliana, o que o Senhor tem para Márcia é para Márcia, né? São coisas diferentes. É trabalhar com mulher, tá? A Ju tem as coisas dela, a gente pode trocar ideias, mas cada uma tem o seu chamado, né, Ju? Uhum. E quando eu
as meninas, né, às vezes me chamam, ai, nossa, que você impulsiona, né? Sim, eu quero ser essa mulher. Eu falo, Senhor, me ajuda a ser a mulher que impulsione outras mulheres, sabe? Que celebra as outras mulheres, né? Porque eu não quero ser aquela mulher que fica medindo, né? Que fica colocando na balança, olha, aquela lá tá mais, eu tô menos. Não, não existe mais e menos para Deus. Existe eu cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer e você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer, né? Uhum. E eu acho interessante, amiga, que a Bíblia diz que quando a Maria saudou a Isabel, o bebê do ventre mexeu e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, o que eu carrego pode encher você do Espírito Santo e o que você carrega pode me encher. Então, nós temos que entender isso, que cada uma de nós temos uma unção, cada uma de nós tem um chamado, né? Eu vejo que muito Deus me usa muito para cura emocional e Deus já te usa muito para o encorajamento. Você é aquela pessoa que impulsiona outras, né? Você fica ali no ninho, mas você joga a pessoa fora do ninho, voa, minha filha, Né? né? Então, assim, a gente precisa dessas pessoas, a gente precisa, né, entender o que cada uma tem para dar, Eu acho que né? uma E celebrar. completa a outra, né, Ju? Eu Sim, falo que assim, eu completo aquilo que você carrega e com certeza a outra completa aquilo que eu carrego e juntas a gente segue, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o reino, né? Eu sim. costumo falar assim, que não é sobre mim, não é a Márcia, é sobre Jesus, né? Uhum. Então é muito gostoso quando a gente tem pessoas assim, né, que celebra com a gente, que contempla com a gente, né? Porque você vê, Maria, Isabel era avançada, mas contemplou aquilo que Maria carregava, né? Celebrou aquilo que Maria carregava, ela reconheceu aquilo que Maria carregava. Então não existe mais ou menos, né? Existe Uhum. eu celebrar e me alegrar com aquilo que cada uma carrega e juntas a gente caminha para o propósito. E juntas a gente faz a obra do Senhor, né? Porque você vê aqui que João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. Ele foi primeiro anunciando ali, né, levando muitas pessoas à conversão, né? Ele foi um homem muito diferenciado, muito ousado por Deus. Até deixa eu achar aqui, ó. Eu anotei aqui no versículo 80, diz assim, sobre João Batista, né? E Lucas 1:80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então você vê aqui que João Batista ele era um homem diferente. A Bíblia diz que ele ficava no deserto. Tem uma tradução que falava que ele ficava na solitude, na solidão ali, né? E naquele tempo de preparo, de que ele ficou oculto, Deus foi fortalecendo ele, o Espírito Santo foi enchendo ele, né? Foi capacitando ele até o momento que ele se mostrou, ele se apresentou diante das pessoas, e aí houve conversões, houve, né, batismo nas águas, houve ali assim mudança. E quando Jesus iniciou o ministério dele, né, as pessoas ficavam, a gente segue Jesus ou segue João, e não houve em nenhum momento competição entre os dois, né? Jesus até mesmo fala que entre homens na face da terra não havia homem como João Batista, né? Não havia homem como João Batista na terra e no céu. Então você vê assim que Jesus também reconheceu quem era João Batista, e João Batista reconheceu quem era Jesus, porque ele fala, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Então, assim, nunca houve disputa entre eles, nunca houve disputa entre Maria e Isabel, mas juntos ali eles fizeram a obra do Senhor, elas fizeram a obra do Senhor gerando filhos para Deus, né? Porque não era para elas, mas era para Deus. Então você vê que a gente tem que entender isso, que os nossos filhos não são para nós, mas são para Deus. E eles têm uma missão, e quando esses filhos crescerem, que eles não têm que competir entre eles, mas eles têm que juntos ganhar almas para o Senhor. Então é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos também, né? A não competir com ninguém, a não querer ser mais que ninguém, nem se igualar a ninguém, mas de forma única e exclusiva cumprir o chamado
né? Porque João Batista ele vivia isolado, Jesus já vivia com a multidão, mas os dois foram ganhadores de almas para Jesus, né? Deus usa da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Uma mais tímida, a outra mais faladeira, a outra mais reservada e a outra mais... Mas Deus usa da forma que Ele quer. Não é o número de seguidor, não é quantidade de pessoas, não é nada disso. Né? É o coração voltado para o Senhor e é Deus que usa, né, amiga? E ele transborda na capacidade que a gente tem, né, amiga? Não adianta ele querer, não adianta a gente querer, talvez, carregar algo que a gente não suporta carregar, né? Ele vai moldando, ele vai, né, ó, tu precisa arrumar aqui, porque aqui eu quero te usar. Ele vai moldando da forma que ele quer, do jeito que ele quer, e a gente vai se adaptando e vai seguindo, né? E para trabalhar para o reino, porque não tem... Eu Não falo tem assim que ter que disputa, né? é isso, não precisa disputa, né? Aquilo que você carrega é especial, aquilo que eu carrego é especial e a gente caminha para ganhar almas para o Senhor e caminhar com Jesus, né? Amém. Agora vamos voltar, gente, lá para Lucas 1, versículo 17, que essa é a parte onde Deus mudou tudo, né? E tocou no nosso coração para a gente trazer para vocês algo forte e algo que eu realmente nunca tinha ouvido ainda, mas vamos lá. Aqui em Lucas 1, 17, vamos ler o 16, diz assim, ó. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Está dizendo sobre João Batista, quem ele seria. E diz assim, no 17, e irá diante dele no espírito em virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que chamou a nossa atenção aqui é essa parte que diz para converter o coração dos pais aos filhos. E eu coloquei aqui como um título, há um chamado de Deus para os pais aos filhos. Então, a Bíblia diz que João Batista ele seria aquele que converteria, através da mensagem de Deus, o coração dos pais aos filhos. Então, hoje há esse chamado do Senhor. E o que é converter? É mudar de direção, é mudança de costumes. E o que é o coração? É o lugar onde nós depositamos os nossos sentimentos e pensamentos. Então, você para e pensa no significado. A Bíblia diz que o coração dos pais se converteria aos seus filhos. Ou seja, os pensamentos e os sentimentos dos pais se converteria aos filhos. Ou seja, haveria ali então uma mudança de hábitos, uma mudança de costumes, um reposicionamento dos pais em relação aos filhos. Porque hoje nós vemos na nossa vida, na nossa sociedade, muitas famílias desestruturadas, filhos rebeldes, filhos perdidos nas drogas, filhos perdidos no alcoolismo, filhos que amam, respeitam, admiram as pessoas fora de casa, mas não amam, não respeitam e não admiram os próprios pais dentro de casa. Está tendo uma inversão de valores, né? O que é certo agora está virando errado, o que é errado está virando certo. Nós estamos vendo, assim, o mundo de ponta cabeça. E por que está acontecendo isso? Porque as famílias estão desestruturadas. Eu até coloquei aqui, uma vez que os pais, em seus corações, abandonam os filhos e deixam de amá-los, de estar com eles, de ensinar-lhes a palavra do Senhor, o resultado voltará para a sociedade. E teremos famílias destruídas e pessoas ferindo pessoas. Então, é preciso que haja uma mudança. Hoje o Senhor nos chamou para essa live para despertar em nós que nós precisamos mudar. Eu estava meditando e o Espírito Santo falou assim para mim, comigo e para mim falar com vocês também.
né? Eu trabalho fora. Então, eu dedico eu saio de casa 6 horas da manhã e chego 6 horas da tarde. São 12 horas fora. Aí eu chego, vou arrumar janta, vou arrumar uniforme, vou lavar, passar a cozinha, fazer aquelas coisas que nós temos que fazer, né? E aí o Espírito Santo falou assim para mim: para e pensa, quantas horas você tem dedicado por dia para sua filha? Quantas horas você senta no chão, sem distrações, sem celular, sem outra coisa, e senta e tem um tempo de qualidade com a sua filha? A minha filha hoje tem 3 anos, vai fazer 4 em breve. Ela ainda é uma criança. Mas se hoje eu não plantar a semente da presença nela, se eu não mostrar para ela hoje a importância do brincar, a importância de estar junto, se eu não demonstrar carinho, se eu não demonstrar amor, ela não vai ter ligação comigo. Aí ela vai procurar no meu marido. Se ela não encontrar nele também, ela vai se ver sozinha. Então ela vai brincar sozinha, ela vai viver ali sozinha no mundo dela. E ela, consequentemente, não vai se desenvolver. E também, consequentemente, ela vai crescer se sentindo sozinha. Então ela não vai falar comigo quando ela for adolescente. Ela não vai contar para mim as lutas e as adversidades que ela tem vivido. Então, às vezes, nós vemos pais de filhos adolescentes que falam: eu não entendo por que ele não fala comigo, eu não entendo por que ele é assim. Mas nós precisamos entender que desde criança nós temos que plantar a semente, principalmente da presença nos nossos filhos. Porque se nós não estivermos presentes, se nós não tivermos tempo de qualidade, olhar nos olhos dos nossos filhos, o nosso coração vai se desconectar deles. E aí o inimigo ele encontra brecha para então mudar os nossos pensamentos e sentimentos. Porque a Bíblia diz: converterá o coração. Por que o coração? Porque ali é a fonte, né? A fonte de vida. Então, quando a gente se desconecta, tanto dos nossos filhos como dos nossos maridos, do nosso marido ou você homem que está assistindo aqui da sua esposa, quando a gente se desconecta, o inimigo, então, ele acha uma brecha e ele começa a mudar os seus sentimentos. Você começa a achar que você não é mais amado, que você não ama mais. Ele começa a dizer para você que não tem mais por que continuar, não vale a pena. E aí, então, a gente vai vendo a família sendo destruída. Então, há um chamado, é a hora, até coloquei aqui uma frase que eu li, de nós pais trazermos o nosso coração de volta para casa, para nossa família. Às vezes a gente sai para trabalhar, a gente acha que é só chegar em casa e trazer dinheiro, sair, chegar, trazer a compra, chegar e trazer a roupa nova, chegar e trazer o videogame, mas nós precisamos chegar e trazer também o nosso coração. Porque é bom ter roupa nova, é bom ter brinquedo, é bom ter videogame, é bom ter o celular, é bom ter a comida, é bom. Mas o que os nossos filhos mais querem é o nosso coração. Né, amiga? Eu falo que antes da gente ministrar a palavra, primeiro vem na gente, né, Ju? E eu estava comentando esses dias até com uma amiga e eu falei, a gente, olhando as redes sociais, tem visto que as mulheres elas estão se perdendo em meio à correria do dia a dia. Não é errado trabalhar fora. Não acho, eu acho que se você se sente bem, eu acho que se é necessidade, precisa mesmo. Eu sempre trabalhei fora, né? Não vejo problema nisso. Mas eu acho que na correria, nas tarefas, esse mundo cheio de tarefas, né? Muitas mães, né? Chegam em casa e leva serviço para casa ou acaba negligenciando a comida do filho, né? Ou eu prefiro ir para academia, ou eu prefiro fazer outras coisas e na correria do dia a dia acaba não cuidando, né, dos filhos. E isso ela acaba transferindo essa responsabilidade para a escola, né? Os professores, eles não têm essa obrigação é nossa, né? Eu acho que quando nós honramos os nossos filhos, marido, nós estamos honrando a Deus, né? Eu acho que não é uma questão de você querer ou não, é uma questão de responsabilidade,
né, Ju? Porque eu falo que se eu tenho filho, eu já sabia as responsabilidades que eu teria, né? Quando eu resolvi engravidar, eu sabia de todas as responsabilidades que eu teria como mãe, né? Então eu preciso entender que qual legado eu estou deixando para os meus filhos. Hoje a minha filha vai olhar para mim, ela vai querer ser igual eu? Ou ela vai olhar e ela vai falar assim, nossa, eu nunca quero ser igual a minha mãe, porque a minha mãe, ela só trabalhava, minha mãe não tinha tempo para mim, a minha mãe só fazia as coisas sozinha, né? Ou ela vai olhar para mim e falar, nossa, mamãe, você é um exemplo. Nossa, eu quero cuidar dos meus filhos da mesma forma que minha mãe cuida de mim, né? Eu gosto, às vezes a gente senta para jantar e a Isa fala, nossa, mamãe, eu amo a sua comida, né? Eu gosto muito de sentar e jantar, e a gente tem esse costume em casa, né? De jantar à mesa, né? De esperar um ao outro para jantar. E isso tem fortalecido os nossos laços familiares, isso é muito importante, né? Eu gosto dessa passagem, Ju, de Provérbios 22:6, que diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Porque muitas vezes as mães falam, meu filho vai na igreja, né? Ele vai com o avô, ele vai com a avó, né? Eu ensino o caminho, ele vai, né? Vamos lá. Mas não, né? Ah, eu vou ficar em casa. E futuramente, a hora que a criança começar a entender, ela vai falar assim, mãe, mas minha mãe não vai, por que que eu vou? Meu pai não vai, por que que eu vou? Né? Então, qual o exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos? Né? A gente tem cuidado, a gente tem se dedicado, a gente tem sentado, né, à mesa com eles. Essa palavra não é só para vocês, essa palavra ela vem de encontro para comigo nós também, né? Porque muitas vezes eu me vi ali trabalhando e resolvendo as coisas depois do horário. Aí ela olha para mim, eu parar, né? Horário. Então, assim, a gente ter uma regra, né? A gente colocar horário, né? Ela chega da escola, eu sei que daí eu tenho o meu compromisso com ela, né? Então, pela manhã, eu sei que eu tenho o meu compromisso com ela pela manhã. E isso fortalece os laços entre os filhos e os pais, né, Ju? Eu acho que hoje em dia tem sido deixado isso, né? Tem sido as mães, eu falo as mães porque normalmente só acaba ficando para as mães, a responsabilidade acaba sendo para nós, né? Porque os maridos normalmente trabalham o dia todo e tem as outras responsabilidades. E aí a gente tem negligenciado isso, sabe? Esse cuidado, esse amor. E às vezes eu me pego pensando, nossa, será que... Muitas vezes eu me peguei pensando, nossa, será que minha filha vai querer ser igual eu? Né? Ou ela vai falar pro filho dela, nossa, não vou fazer, né? Não vou fazer isso não, porque minha mãe não era, né? Não Deus o quero ser livre igual ser a minha igual, mãe. né? Deus o livre ser igual a minha mãe. Eu acho que seria muito triste para mim ouvir isso da minha filha. Deus o livre ser igual da minha mãe. Ser igual a minha mãe, né? Eu acho que seria muito triste. Então, será que nós temos parado para pensar nisso? Né? Aí, ou se não, ou só levar o filho aos domingos na igreja, tá tudo bem, né? Aí Sim. quando aí chega e E vai para a durante a escolinha. semana ele não vê a Bíblia aberta, não vê você Não escutando um tem o louvor, não vê exemplo. você nada, né? Não tem o Não exemplo, né, adianta. dentro de casa, né? O que que ele tem visto? Eu às vezes me pego perguntando para mim mesma, o que que a minha filha tem visto eu fazer? Né? O que eu tenho deixado de exemplo para ela? Qual é o legado que eu tenho deixado, né? Então, hoje eu acho que é um despertamento, sabe? Eu acho que esse versículo ele pegou e eu acho que é tempo. A gente precisa acordar, a gente precisa entender que é uma responsabilidade nossa e é um bem do Senhor, né, Ju? Ele nos entregou para que nós cuidássemos, né? A Ele gente tem que nos entender entregou. que não é um fardo, né? Os nossos filhos, eles não são fardo, eles não são empecilho para a gente fazer a obra de Deus, não é empecilho para a gente viver, desfrutar a vida, não, eles são a nossa prioridade, a nossa responsabilidade, a nossa herança, a nossa bênção, e é trabalhoso, mas é tão recompensador, né? O sorriso, o beijinho, o abraço, né?
os nossos filhos olhar para a gente com respeito, com admiração e ouvir até mesmo, né, de nossos filhos. Hoje nossas filhas são pequenas, mas realmente eu quero um dia ouvir que a minha filha fala assim, eu quero ser como a minha mãe. Eu quero buscar a Deus como minha mãe busca, eu quero ser uma mulher que cuida da casa como minha mãe sempre cuidou, eu quero fazer bolos que nem minha mãe faz, eu quero cuidar sabe? Eu quero que a minha filha diga isso. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Que é nossa responsabilidade. É difícil, às vezes, disciplinar, educar, é trabalhoso, mas com a graça de Deus a gente consegue, né, amiga? E aí, tem aqui, só para encerrar, ele fala assim no 17, e irá diante dele o espírito e a virtude de Elias. E quem era Elias? Quem foi Elias? Né? Elias foi um profeta do Senhor que restaurou o altar da adoração na época dele. E nós precisamos restaurar o altar da nossa adoração. E para isso, amiga, você chama o Ju, vou chamar o Lucas. Pessoal, a gente vai chamar aqui os nossos maridos, porque nós queremos restaurar o altar da adoração na nossa casa. E nós convidamos você também para restaurar o altar da adoração na sua casa. Né? Não precisa você fazer um altar, não é isso. Né? Você não vai pegar um móvel, vai pôr um santo, não é isso. O altar da adoração é um momento que você vai dedicar ao Senhor para buscar a Ele. Então, que você comece a reunir a sua família, o seu marido, os seus filhos, né? Para buscar ao Senhor, para ter um momento de adoração ao Senhor. Que você tenha tempo de mesa com a sua casa, com seus filhos, né? Prepare a mesa. Eu ensino muito isso, né? Eu tenho lá meu clube do livro. O ano que vem eu vou ensinar de novo, vou abrir nova turma para a experiência da mesa. Então, assim, a gente tem que entender o princípio da mesa, a gente tem que ter tempo à mesa, porque a mesa é um lugar de conexão, né? Então, restaure o altar de adoração na sua casa, em nome de Jesus. Deixa eu chamar o Lucas aqui, amiga. Vai falando aí. Cadê isso? Amor. Não. Chegando. Chegando. Eu vou pegar a Isa, porque ela já estava deitada. Deixa eu arrumar aqui para caber o Lucas. Meninas, se vocês puderem, chame a família de vocês. Nós vamos fazer uma oração agora. A Ju vai conduzir aí uma oração, né, para as famílias. Até mesmo porque, né, hoje foi despertado, né, por diversos pregadores, para que nós possamos orar pela nossa casa, né? Então, se vocês puderem, convida a família de vocês, vamos orar pela nossa casa, meus filhos. Pode deixar ela, amor. Talvez a Lana não fique até o final aqui, gente, mas tá aqui. Olha lá isso, meu amor. Olha lá, neném. Olha lá. Tá de palminha. Oi, Isa. Você tá aparecendo. Oi, Ju. Isso, fala aí. Gente, então vamos fazer uma oração, né? Vamos restaurar o altar da adoração na nossa casa. Esse é o primeiro lugar que tem que ser restaurado o altar. E se você colocar em prática tudo o que nós falamos aqui e restaurar o altar da adoração na sua casa, na sua família, pode ter certeza que o Senhor vai abençoar o seu lar. Amém? Você me ajuda na oração? Eu começo a ser... Não? Fica à vontade aí. Tá com vergonha. Então vamos lá, gente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por este momento, por essa live. E estamos aqui, meu Pai, reunidos para restaurar, meu Deus, o altar da adoração na nossa casa, Senhor. Meu Deus, nós não podemos, Pai, ensinar algo e não viver. Por isso estou aqui com o Lucas, a Lana também está aqui, Pai. E eu te peço, Senhor, venha restaurar o nosso altar.
Nós colocamos lenha agora, Senhor, sobre esse altar, e como Elias nós oramos, que caia fogo do céu, Senhor, e consuma, meu Deus, e tire, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Pai, visita cada casa, cada família, Senhor, que está reunida neste momento. Talvez essa mulher, meu Deus, não está reunida ali agora com seu marido, com seus filhos. Meu Deus, mas que o Senhor visite essa casa, que o Senhor visite essa família, que haja restauração, meu Deus, no casamento que está por um fio. Senhor, que haja, meu Deus, a bênção do Senhor no lar. Meu Deus, meu Deus, aqueles que estão passando por necessidades financeiras, Pai, que o Senhor venha ser o bom pastor que supre as necessidades desse homem, dessa mulher, que haja provisão do Senhor. Abençoe, meu Deus, a saúde, meu Deus, dessa família. Abençoe, meu Deus, os filhos. Abençoe, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que é dessa pessoa, Senhor. Pai, abençoe a fonte de renda, o trabalho. Abençoe, Senhor, todas as áreas da vida desse casal, dessa família, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e consagramos a Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa família, que comece em nós, meu Deus, para que então seja através de nós. Pai, tenha liberdade para agir e operar, Senhor. Use, meu Deus, a Márcia, Pai, que vai estar encerrando essa oração, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Nós entregamos, Senhor, essa live para que possa alcançar, Senhor, famílias, vidas, Pai. Nós te agradecemos porque nós temos a nossa casa, temos a nossa família. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso, Pai. Guarda-nos, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que possa vir ao contrário, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, que caia por terra. E nós entregamos, Senhor, a Ti, a nossa família, que nós possamos, Senhor, ser exemplo para outras famílias. Não, Pai, porque nós somos melhores, não, Pai, porque nós somos perfeitos, mas porque nós temos buscado em Ti, Senhor, a sabedoria, o discernimento, Pai, porque nós temos buscado em Ti, Senhor, a Tua vontade. Visita, Senhor, cada família, Senhor, presente nesta live, e que aquelas que ainda assistirão, Pai, que elas possam ser, Pai, tomadas pela Tua presença, e elas possam, Senhor, levantar um altar, Pai, de adoração a Ti, Senhor, honrando os seus filhos, honrando os seus maridos, Pai. É assim que eu te louvo e te agradeço, Deus. Amém. Amém. Raíssa, eu sei que você está aí. Tira uma foto, printa aí para nós. Junta aí, amor. Printa aí. Para nós registrarmos esse momento, né? Ah, sorriam. Alguém printa aí, gente. Foi? Acho que foi, né? Eu não consigo printar aqui. Você consegue, amor, apertar ali? Aonde? Tem que segurar esses dois aqui, ó. E o medo de desligar Jesus. A Raíssa tá lá, ela tá lá. Tirou, amiga, a foto? Deixa eu ver. Luana, vem aqui. Vem com a mãe. Ela tá pedindo pra esperar. Vai, de novo. Vem, Lana. Deixa eu ver se eu consigo pegar a Lana. Pera aí. Vem, Lana. Vamos lá. Olha lá. 1, 2, 3. Ah, tira os comentários, peraí. Mais uma. Olha lá. Acho que foi, né? Amém. Espero que tenha ido. Gente, muito obrigado, viu? A Graça no Nato tirou a foto. Depois manda a gente lá, tá? Marca a gente. Gente, muito obrigado a todos que assistiram. Amiga, obrigado por aceitar o convite. Obrigada, vamos marcar mais vezes, né? vamos marcar mais vezes. Vamos. Glória a Deus. Obrigado, gente. Vou encerrar aqui, senão vai acabar o nosso tempo aqui. Não vai só. Tchau.